Oi pessoal, aqui é a Evelyn, este é o Notas no Papel, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Por aqui a gente fala de criatividade, organização e tudo que envolve esse universo da papelaria. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, a gente vai falar sobre organização de modo geral, assim, da vida. Eu sou uma pessoa que eu me considero, assim, levemente caótica. Além disso, eu não tenho rotina fixa, por conta do meu trabalho. Pra quem não sabe, eu trabalho com música, eu toco violoncelo, essa é a minha profissão. E justamente por conta do meu trabalho, eu não tenho, assim, uma rotina que eu acordo todos os dias no mesmo horário, eu tenho aulas pra dar nos mesmos horários todos os dias, é literalmente cada semana de um jeito. E justamente por não ter uma rotina fixa, às vezes eu sinto que esse meu tempo disponível ele é tão flexível que eu não sei o que fazer com tamanha flexibilidade. Por muito tempo, assim, eu tinha um sentimento muito forte de que eu era uma pessoa indisciplinada, era uma pessoa que procrastinava demais as coisas. Mas no fim das contas, eu acho que o ponto de partida é a gente, em primeiro lugar, entender a nossa vida, entender quem a gente é, como a nossa cabeça funciona e como ela não funciona também, isso é muito importante, para que a gente busque caminhos assim para ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor. E pessoas que têm ansiedade generalizada e outras questões psicológicas, assim como eu tenho, sabe que a gente tem assim um bichinho da culpa que fica gritando, azucrinando aqui o nosso ouvido. Então é importante se conhecer e buscar o que funciona e o que não funciona para deixar a sua rotina cada vez mais funcional. Então no vídeo de hoje eu queria compartilhar com vocês 4 coisas que eu faço que me ajudam a manter um pouco mais equilibrada todas essas questões da vida. Falando sobre ansiedade, eu consegui destruir 3 unhas de gel, então assim, não repara no conteúdo do vídeo, não na minha unha, tá bom? Bom, então a dica número 1 é organize as suas demandas por energia. Falando desde o começo do vídeo que eu sou uma pessoa que eu não tenho rotina fixa, né? Então isso quer dizer que eu não acordo geralmente no mesmo horário todos os dias, deveria. As minhas aulas, ensaios, todos os trabalhos que eu faço, cada semana às vezes tem ensaio de um, então assim, literalmente muda a cada semana. Então o que eu faço? A cada semana que começa, eu vou lá, eu escrevo na agenda, no planner, né? As coisas que estão com horário fixo, horários que a gente não consegue mexer. Então, às vezes eu, sei lá, tenho um dentista, terça-feira, 3 horas da tarde. Às vezes eu tenho que dar aula para um aluno na segunda noite, na terça noite. Às vezes vai ter um ensaio de uma orquestra, enfim. Tudo que está fora desses horários fixos já marcados, eu organizo as outras tarefas por demanda de energia. O que isso quer dizer? Eu tento colocar elas mais ou menos numa hierarquia de importância, ou seja, o que precisa ser feito em primeiro lugar, o que vai demandar mais energia, o que eu preciso de mais atenção, sabe? Então é isso, a dica número 1 é você não organizar só os seus horários, é organizar a sua energia também, porque às vezes as coisas pequenas, elas são grandes. Fora do que já está com o horário marcado, eu costumo colocar sempre o que é mais difícil para ser feito primeiro. A dica número 2 é planejar menos. Na verdade, ela vai de encontro com a dica anterior e isso aqui foi um negócio que demorou para entrar na minha cabeça. Pessoas ansiosas que têm ali o bichinho da culpa, da autocobrança, elas tendem a achar que uma lista de tarefas gigantes é o que vai validar a produtividade delas. Quando na verdade essa lista de tarefas gigantes não significa que você está sendo super produtiva. Às vezes está te dando só uma falsa sensação de ficar dando check num monte de tarefas que nem são tão importantes assim e que estão tomando tempo de algo realmente importante que você deveria fazer. Então a minha dica aqui no planejar de menos é que você tenha muito claro quais são as suas demandas inegociáveis daquele dia. Então coloque prioridades reais, assim, 3 coisas no máximo no dia. E propositalmente deixe espaços em branco na sua agenda, se possível, né? Porque imprevistos acontecem. E às vezes você não vai dar conta de fazer aquela demanda, então você precisa ter um espaço para realocar as coisas que você não conseguiu cumprir, seja naquele horário, naquele período, por exemplo, da manhã ou da tarde, ou que você consiga jogar para o outro dia. Então, não encha a tua agenda de lista de tarefas inúteis. A dica número 3 é ter múltiplos sistemas de organização. Eu tenho vários cadernos, principalmente assim, que eu separo os assuntos da minha vida. Então, por exemplo, eu tenho o meu planner, que eu anoto todas as minhas tarefas diárias, né? Planejamento de curto, médio e até longo prazo. Eu tenho o Junk Journal, que eu faço as minhas colagens, né? Agora eu comecei a fazer as minhas colagens mensais. Tenho meu caderno de leituras e tudo isso tem vídeo aqui no canal, tá bom? Então se inscreve pra não perder as atualizações. Tem um caderninho que inclusive está aqui comigo, que é dos meus roteiros dos vídeos aqui do YouTube. Tudo isso eu vejo como uma maneira de organizar os assuntos em gavetinhas separadas. E é mais um ponto que tira também, né, a ansiedade, né? Diminui ali a ansiedade, porque de caótica já basta a minha cabeça. Então eu não preciso que
que os assuntos fiquem todos misturados. Pra mim não funciona. Pense sobre isso. Às vezes parte da sua ansiedade e daquilo que te faz ficar estagnado ou procrastinando é porque as coisas elas estão visualmente muito misturadas e talvez se você separar elas te ajude também de alguma maneira. E a última dica, a última mas não menos importante, é crie pontos de retorno. Pessoas que não têm rotina fixa, costumam ter mais problemas com constância. E diferente do que a maioria das pessoas acha, constância não tem a ver com todo dia você ir lá dar checkzinho num hábito, numa tarefa que você deveria, né, supostamente fazer todos os dias. Constância tem a ver com você conseguir retornar para aquela tarefa mesmo quando você deixa de fazer ela por alguns dias. Tem semanas que eu tô tranquila, tem semanas em que eu consigo fazer tudo, consigo super cuidar da casa, consigo estudar, consigo dar ali as minhas aulas. E tem semana que não dá pra fazer quase nada. Por exemplo, semana passada eu treinei assim, acho que mais do que semana passada, acho que nos últimos 10 dias eu treinei um dia. Uma vergonha, né? Não por isso, né? Não é porque eu fiquei mais de uma semana sem pisar na academia, sem fazer nenhum aeróbico que seja, e eu simplesmente vou desistir daquilo. Os pontos de retorno, eles estão associados a pequenos rituais que podem te gerar um gatilho positivo para você voltar a fazer aquilo que você precisa fazer. Eu vou dar um exemplo que vai parecer meio besta assim, mas funciona. Acabei de falar, né, que eu fiquei mó tempão sem treinar. Coisa que me ajuda a me dar uma certa vontade assim de voltar para academia tá relacionado não ao fato de pisar na academia ou vestir a roupa da academia, mas sim ao que eu comi antes de ir para academia. Que louco, né? Então, por exemplo, tem uma panquequinha de banana que eu faço, que ó, uma delícia. Aquilo vai me dar uma energia legal para eu treinar, então eu uso aquilo, né, eu uso essa panqueca de banana como um estímulo, um gatilho positivo para que eu possa treinar em seguida. Isso é um exemplo besta, mas qualquer outra coisa, né, que esteja implícita àquele hábito que você precisa continuar, pode ser o seu ponto de retorno, pode ser o seu gatilho positivo. Outro exemplo que pra mim, né, pra você pode ser besta, mas pra mim funciona. Tem semanas que é tão corrido que eu só consigo comprar marmita. E eu não gosto muito disso, né? Muitas vezes me faz mal, inclusive. Passo mal. Então eu preciso, né, voltar ali pra rotina de fazer a minha própria comida. Então, às vezes, né, você tá ali procrastinando aquela tarefa, porque às vezes ela tá demandando muita energia e eu não tô conseguindo encaixar, né, me adaptar de volta aos dias que estão um pouco mais tranquilos ou dias que estão muito cheios. Daí, sei lá, olha que louco, vou no mercado, compro um temperinho novo pra colocar na carne. Isso me dá um gatilho positivo para ir lá e ter vontade de cozinhar. Tá vendo? São coisas que, de verdade, para você pode parecer muito besta, mas para pessoas com ansiedade generalizada e que às vezes ficam estagnadas, paradas nas coisas, ajuda. Enfim, gente, esse foi um pequeno bate-papo aí com vocês, com a intenção de ajudar, talvez proporcionar ideias também para vocês. Eu senti um pouquinho melhor aí, caso você esteja passando pela mesma coisa que eu passo todos os dias da minha vida. E eu acho que muita gente tá nesse mesmo barco. Então, se você também tá, me conta aqui o que você faz pra ajustar a sua rotina, pra tentar organizar a sua mente se ela for caótica igual a minha. Eu vou ficando por aqui. Deixem o seu like se esse vídeo te ajudou de alguma maneira. Compartilhe, comente, mande para outras pessoas que você sabe que também gostam do assunto de organização. E se inscreva no canal para não perder os vídeos que são postados aqui com muito carinho. Um beijo e tchau, tchau!